Como declarar os fundos imobiliários IRDM11 e IRIM11 na sua declaração de imposto de renda. Neste vídeo vou te ensinar na prática, aqui na tela do nosso computador, como você vai preencher os campos corretamente depois de toda aquela transição que ocorreu em 2025 destes dois fundos. Sem enrolação, já vamos direto ao ponto. Primeiramente, você tem que ter o informe de rendimento da administradora. E quem é a administradora destes fundos? Simplesmente o BTG Pactual. Então vamos para a tela que eu vou te mostrar como adquirir. Bom pessoal, no próprio Google você pode digitar aqui portal do investidor BTG Pactual. O primeiro link aqui verificado, você vai clicar nele e aí já vai aparecer essa tela de login para você colocar o seu CPF e a sua senha. Se você já sabe, é só acessar, vai pedir um código de verificação através do seu celular ou do seu e-mail, e aí você vai digitar o código e você vai ter acesso à plataforma para baixar o informe de rendimentos. Se você não tem cadastro, no qual deveria ter, né, porque você tinha que informar o preço médio no ano passado do IRDM11, você vai clicar em esqueceu senha ou primeiro acesso. Se você esqueceu, você clica em esqueceu. Se você não tem cadastro, você clica em primeiro acesso, tá bom? Então você vai baixar o informe de rendimento no BTG Pactual, que lá vai ter os dados que você precisa do IRDM11 e do IRIM11. Bom, feito isso, eu vou colocar como exemplo um informe de rendimento meu de 2 anos atrás do BTG Pactual, referente ao BCFF11. Por quê? O IRDM11 eu não era investidor, eu não compro IRIM11, então estou fazendo esse vídeo meramente para ajudar vocês. Então vou pegar o informe de rendimento do BCFF11 como exemplo e aí eu vou explicando na tela, praticamente vai ser a mesma coisa, só vai trocar os nomes, ok? Então indo para a tela, aqui é o exemplo que eu estou te dando, né, de informe de rendimentos do BTG Pactual, ó, fonte pagadora, BTG Pactual, o CNPJ dele, e aqui tem todas as descrições dos fundos que eu investi, né? Aliás, que eu invisto. E aqui tem o BCFF11, que foi o que aconteceu. BCFF11 se transformou em BTHF11. Conforme eu disse, vai mudar apenas os nomes. Em vez de BCFF11, você vai considerar IRDM11. E ao invés de BTHF11, você vai considerar IRIM11. É meramente um exemplo, beleza? No meu caso, em 2023, eu tinha 118 cotas de BCFF11 e no final de 2024, ele zerou a posição, porque ele se transformou em BTHF11. Então, trocando os nomes, para quem tinha IRDM11, uma determinada quantidade de cotas em 2024, né? Você ignora esse 2023. Em 2024, ele vai te mostrar quantas cotas você tinha. E aí, em 2025, você vai deixar zerado lá na declaração de imposto de renda. E aí, você vai também incluir no lugar aqui que está escrito BTHF11, você vai colocar IRIM11, vai deixar zerada a posição em 2024, porque você não tinha, e em 2025 você vai colocar a quantidade que foi convertida para sua conta, ou seja, aquele saldo que você tinha até dia 31/12 de 2025. Na prática você vai ver que vai ficar muito fácil aqui de preencher, beleza? Aqui são os rendimentos líquidos, são os aluguéis que você recebeu de cada um, ok? Então, vou mostrar como eliminar o IRDM11 da sua declaração. Vou mostrar também como você vai inserir em bens e direitos o IRIM11, ele entrou no lugar do IRDM11. Vou mostrar também como você declara os rendimentos, né, os aluguéis isentos e também esse valor, caso alguém teve lucro nessa transação, né, onde fica rendimentos de tributação exclusiva, esse valorzinho aqui de rendimentos líquidos, tá bom? Então, praticamente vai ser isso. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu abri já o programa da declaração de imposto de renda, no qual eu coloquei um CPF aleatório válido, coloquei o nome de Zé Mané, né, só para exemplo. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos em bens e direitos. Em bens e direitos, aqui está em branco, mas se você já tinha o fundo imobiliário IRDM11 declarado em 2024,
vai aparecer aqui, né, o histórico dele que você tinha no final de 2024 e você vai zerar em 2025. Se você não tinha esse fundo IRDM11 em 2024, você não vai precisar declarar nada, porque em 2025, se você comprou alguma coisa, ele já sumiu em 2025 também. Ele se transformou em IRIN11 e a gente vai mostrar como você deve deixar, né? Vai abrir, né, no caso, se tivesse preenchido, provavelmente ele vai estar como grupo 07 de fundos. O código é o 03, fundos imobiliários é o código correto, né? Você vai colocar se é o titular ou dependente, no caso aqui é o titular. Você vai preencher o CNPJ do fundo, não é da administradora nesta tela de bens e direitos, é do fundo, ou seja, o CNPJ do IRDM11. Você vai colocar a descrição aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou copiar da minha planilha, inclusive a gente tem planilhas aqui no canal para você simplesmente copiar e colar na sua declaração de imposto de renda, né? Então é um texto de exemplo também, viu, gente? Ó, 2.560 cotas, tá? No caso aqui, você vai colocar o nome, né? A razão social do IRDM11, o código, você vai colocar IRDM11 também, né? IRDM11. Você vai colocar preço médio, vai ser 0,00, quantidade de cotas, né? Aqui no início vai ser 00, custo de aquisição total vai ser 00, custodiadas na corretora XP, eu coloquei aqui, né, e o CNPJ da corretora. Por que eu não coloco o CNPJ do fundo aqui? Porque já existe um campo próprio aqui em cima, né? Um campo exclusivo de CNPJ do fundo aqui em cima, tá? Então aqui eu coloco onde está custodiada os meus ativos, né? No caso aqui é XP, mas poderia ser qualquer outro, beleza? Isso aqui é meramente um exemplo. Por que eu deixei tudo zerado? Porque o IRDM11 deixou de existir em 2025, beleza? Então você deixa tudo zerado, cotas, preço médio 0, custo total de aquisição você deixa 0. Você coloca aqui, ó, negociados em bolsa? Sim. O que você vai colocar? Código de negociação, IRDM11, beleza. Vamos supor que a minha situação em reais era de R$5.000 no final de 2024 e no final de 2025 você vai deixar zerado, gente. Não preenche nada aqui, deixa zerado, porque no ano seguinte essa tela que está zerada não vai nem aparecer mais para você. Então você não deve excluir a linha, né, desse histórico do IRDM11, você deve deixar ele zerado. E aí você vai dar um OK, tá bom? Esse é o IRDM11 para quem já tinha investido antes de 2025, tá bom? Para quem investiu em 2025, não precisa fazer nada disso. Agora, como que eu vou incluir o IRIN11? Meramente do mesmo jeito, tá, gente? Eu vou deixar aqui essa mesma tela, você vai em bens e direitos, normal, você vai dar novo, aí todo mundo vai ter que fazer isso. Você vai colocar 7, que é o código de fundos, e embaixo o código dos fundos é o 03, fundos imobiliários, seleciona titular do dependente, localização Brasil, CNPJ do fundo é do fundo IRIN11, tá? Eu não sei qual que é, vou colocar aqui 99999, né? Tá tudo errado aqui, mas tudo bem. Você vai colocar o CNPJ do fundo IRIN11. E aí, o que você vai colocar? Você vai colocar a quantidade de cotas que você tinha no final de 2025, quando converteu de IRDM11 para IRIN11. Vamos supor aqui que eu coloquei 50 cotas. Você vai trocar o nome da razão social também. Você vai colocar o código IRIN11. Preço médio. Gente, o preço médio para todo mundo que teve essa conversão de IRDM11 para IRIN11 é 83,39. Por que é esse número? Por que esse preço médio? Simplesmente porque quem determinou isso foi a administradora, que é o BTG Pactual. Mas na minha corretora tá diferente, então tá errado, porque tem que ser 83,39. Onde você viu isso, David? Eu vi no fato relevante da administradora. Para quem não tem preguiça nenhuma de ler fato relevante dos fundos imobiliários que você investe, tá lá, é só você baixar e ler, tá bom? Então, esse é o preço médio para todo mundo. E aí, o custo total de aquisição, vamos supor, 83,39 é o preço médio.
50 cotas, você vai simplesmente multiplicar 50 vezes 83,39, vai dar R$ 4.169,50. Então, aqui, situação em 2024 tem que ficar zerado, e situação em 2025, que foi quando surgiu as cotas do IRIM 11 na sua conta, você vai colocar R$ 4.169,50, tá bom? Aqui também você coloca, né, no histórico, para ficar bem bonitinho, você coloca R$ 4.169,50. Você multiplica o preço médio pela quantidade de cota que você recebeu. Qual é o preço médio? R$ 83,39, tá bom? Você vai dar um ok e beleza. Agora, o que você tem que colocar? Você tem que informar os rendimentos líquidos, que são os aluguéis que você recebeu de cada fundo. Então vai estar na frente aqui, ó, do informe de rendimento, né? Cada fundo, na frente dele, tem os rendimentos que recebeu. Então vamos supor que aqui, né, onde está escrito BCFF11, fosse o IRDM11. E eu teria recebido R$ 1.531,43 durante o ano de 2025. Onde você vai fazer isso? Você simplesmente vai vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Deixa eu cancelar isso aqui, tá? Rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai dar um novo, né? Você vai escolher 99, é o código para você declarar os rendimentos, né? Os aluguéis que você recebe dos fundos imobiliários. Você vai escolher o titular. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de Zé Mané, o nome do cidadão, e um CPF aleatório. Aí aqui, gente, CNPJ da fonte pagadora e o nome da fonte pagadora. Quem é a fonte pagadora? É o fundo? Não, não é o fundo. A fonte pagadora é a administradora BTG Pactual. Se você pegar o informe de rendimento, está escrito claramente aqui, ó, fonte pagadora BTG Pactual 59.281.353.1000 contra 23 é o CNPJ. Então você tem que colocar esse CNPJ aqui, tá bom? Vamos ver se dá para copiar aqui. E aí a gente vai lá no programa, cola ele, dá um tab. No meu já apareceu aqui o nome. Caso não aparece, você vem aqui também, você copia o nome da fonte pagadora e cola no programa da Receita, beleza? Em descrição, o que você vai colocar aqui? Vamos supor que a gente está declarando os rendimentos do IRDM11, tá? Então você coloca rendimentos IRDM11 referente 2025. Quanto você recebeu? Vamos supor que a gente recebeu R$ 1.531,43. A gente vem aqui, coloca R$ 1.531,43 e você dá OK. Para o IRIM 11, você também vai fazer a mesma coisa, vai selecionar o mesmo código, o titular, vai colocar a fonte pagadora, que é o próprio BTG Pactual novamente, e em rendimentos aqui, ao invés de estar IRDM11, você vai colocar IRIM 11 2025, e aí você vai colocar o valor que você recebeu ali, provavelmente somente em dezembro, se não me engano, referente aos rendimentos que o IRIM 11 te pagou através do BTG Pactual, tá bom? Essa é a forma de você declarar os rendimentos, né, os dividendos dos fundos imobiliários bonitinho ali. Agora, se você teve um pequeno lucro nessa transição, vai estar escrito aqui, ó, rendimentos sujeito à tributação exclusiva, rendimentos de aplicações financeiras. No meu caso aqui, como exemplo, né, do BCFF11, teoricamente, se você teve um pequeno lucro ou um grande lucro, vai estar escrito aqui IRDM11 e os rendimentos dele na frente, 176,86. Onde você declara isso? Está escrito exatamente no informe de rendimento. Você vai lá em rendimentos, sujeito à tributação exclusiva, vai selecionar rendimentos de aplicação financeira e vai informar esse valor referente a esse fundo. Vamos lá então? No programa, deixa eu cancelar isso aqui, você vai dar OK, né, para você confirmar. Eu cancelei para não salvar. Rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Você vai dar novo, você vai escolher o código 06, que é rendimento de aplicações financeiras, selecionar o titular, a fonte pagadora. Quem é a fonte pagadora? Fonte pagadora está aqui em cima, fonte pagadora BTG Pactual, novamente ele. Você vai copiar o CNPJ, você vai colar aqui o CNPJ, vai dar um tab, vai aparecer o nome. Se não aparecer o nome, você copia ali do informe de rendimento e cola aí também. E aqui você vai colocar o valor que está no informe de rendimento, que seria
meramente um exemplo, 176,86. Vamos lá, 176,86 e você dá OK. Beleza, pessoal? É só isso que você tem que declarar. Agora, deixa eu colocar eu na tela aqui para eu te explicar algumas situações. Vamos lá, pessoal. Vai ter pessoas que vão falar assim, ó, David, eu recebi amortização, David, eu tive lucro, David, eu tive prejuízo. Beleza. O lucro eu acabei de informar agora nesse último passo, onde você vai colocar esse número, beleza? Lá em tributação exclusiva eu acabei de mostrar. A amortização e prejuízo você não deve declarar em lugar nenhum. Por quê? A amortização é como se fosse um troco, que a administradora te devolveu o dinheiro referente a essa troca de ativos, né? Você não vendeu um ativo e comprou outro. Simplesmente eles fizeram uma conversão e te deu a diferença, tá bom? Então não tem que declarar nada de amortização. Já o prejuízo, gente, para quem informou o preço médio ou não, infelizmente, como essa transição foi fora da Bolsa de Valores, você, infelizmente, não consegue declarar o prejuízo disso aí. Ele vai ficar salvo lá na administradora para que futuramente, se acontecer mais um caso desse com algum outro fundo, é provável que a própria administradora faça essa compensação. Vai ficar um histórico lá. Se eles vão fazer ou não, eu não sei. Mas você não deve declarar o prejuízo aqui. Porque não foi você que vendeu, não foi você que entrou lá no home broker e vendeu no prejuízo. Ou seja, você não vendeu abaixo do seu preço de custo o IRDM11. Então, toda essa transição foi fora da bolsa, não deve ser declarado aqui, tá bom? Aí vão falar aqui nos comentários, mas eu tive prejuízo, eu vou declarar. Fique à vontade, meu amigo. Depois, se a Receita Federal te questionar de onde surgiu esse prejuízo, você tem que ter argumento suficiente e prova suficiente que você está certo. E na maioria das vezes, mesmo estando certo, a Receita não reconhece que está errada. Então, ela estando certa, ela está certa, ela estando errada, ela está certa também. Acho justo isso? Não acho justo, mas é assim que funciona, tá bom? Então, o prejuízo você não declara, a amortização você não declara também, porque foi um dinheiro devolvido, e o lucro eu ensinei no último passo ali, onde você declara para formalizar a valorização patrimonial que você teve, beleza? Então, qualquer dúvida, deixe logo abaixo nos comentários. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima!